Oi, continuamos aqui com o capítulo 2 do livro Pela Graça de Deus. E o livro Pela Graça de Deus, no capítulo 3, capítulo 3, diz que pela graça de Deus nós vamos ser bondosos. E começa com a leitura de Efésios 4:32, que diz, olha só, meninos e meninas, esse vídeo é em especial para os desbravadores, diz o seguinte: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. É um convite que o apóstolo nos faz a sermos bondosos para com as pessoas, a sermos compassivos uns com os outros, viu, desbravadores? A bondade faz parte da vida de um desbravador. A gente faz um voto que, pela graça de Deus, nós seremos bondosos, nós seremos leais, nós guardaremos a lei dos desbravadores. E ser bondoso é uma atitude que faz o outro feliz e faz a gente feliz também. Olha só, Jesus era um exemplo de bondade. As pessoas amavam Jesus e gostavam de estar com ele, não era só porque Jesus curava, porque Jesus multiplicava pão, não. Era porque Jesus era um homem bom. Todas as pessoas que estavam em contato com ele sentiam-se felizes na presença dele, se sentiam bem na presença dele. Em um livro de Ellen White diz que até os animais gostavam de estar do lado de Jesus, gostavam de estar assim ao derredor de Jesus, porque o lugar onde Jesus estava, ele passava uma influência do bem, passava uma corrente boa de energia, de amor, de compreensão, de compaixão. É tanto que a Bíblia diz que Deus é amor. E aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E Jesus é um Deus, é o Deus Pai e o Deus Filho Jesus Cristo. Jesus veio, sofreu nessa terra por nós, se entregou, recebeu os cravos nas mãos, tudo porque Ele é um Deus de amor, tudo porque Ele amava a humanidade. E Ele amava a humanidade não é porque a gente amava Ele primeiro, Ele nos amou primeiro, antes de nós podermos amá-lo. Jesus sempre age com bondade conosco, mesmo quando nós não somos bons, mesmo quando nós somos rebeldes. Deus sempre está de braços abertos para nos receber, para nos apoiar, para nos ajudar e para ser compassivo conosco em qualquer momento que nós queiramos voltar para Ele. Jeremias, no capítulo 31, versículo 3, diz: eu sou o Senhor e eu faço misericórdia. Quantas vezes a gente é cruel com as pessoas, quantas vezes a gente não tem piedade, não tem pena de ninguém, mas Jesus é misericordioso conosco. Jesus sempre usou de bondade conosco, mesmo quando a gente não usa de bondade até para com Ele, para com os nossos pais. A sua bondade é que atrai as pessoas para Ele. Vocês lembram de Maria Madalena, que encontrou Jesus lá no poço? Maria Madalena foi atraída pela bondade de Jesus, pelas boas palavras de Jesus, pelo perdão que Jesus demonstrou para com ela, pelo amor que Jesus, na sua fala, demonstrou para com ela. E olha esse amor que Jesus demonstrou, esse perdão que Jesus concedeu a Maria Madalena, fez com que ela mudasse de vida, fez com que ela levasse outras pessoas para conhecer Jesus. Ela disse, gente, o homem que eu encontrei não é desse mundo, não. O homem é diferente, ele realmente é um profeta. Do jeito que ele falou para mim, ele realmente é de Deus. E Pedro? Pedro era amigo de Jesus e, na verdade, Pedro traiu a Jesus. Quando Jesus mais precisou de Pedro, Pedro
não foi amigo de Jesus, mas mesmo assim, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele com um olhar de compaixão. Jesus perdoou, Jesus olhou para ele com um olhar de simpatia. E o amor de Jesus fez com que Pedro se arrependesse, chorasse amargamente e voltasse atrás e se arrependesse e seguisse pregando o evangelho para outras pessoas. É porque amor desperta amor. Bondade desperta bondade. Quando a gente age com bondade com o outro, eu não vou dizer para vocês que sempre que vocês agem com bondade com o outro vai agir com bondade com você. Nem sempre acontece isso. Mas o normal é que o amor desperte amor. Que o bem que a gente faz ao outro, que agir com bondade com o outro, traga um retorno para você também de aquela mesma pessoa ou uma outra pessoa agir com bondade com você. Na verdade, uma corrente, a corrente do bem. Quando a gente faz o bem para alguém, a gente recebe de volta, ou alguém repercute aquele bem, faz o bem também para outra pessoa. E a Bíblia tem vários exemplos de pessoas que de fato usaram de bondade com o outro e outros não. Um homem bom da Bíblia é Davi, o rei Davi. O rei Davi, ele foi perseguido. Saul perseguia sem razão. Saul procurou por todos os meios tirar a vida de Davi. Mesmo quando Davi não fazia nenhum mal para ele, muito pelo contrário. Às vezes fazia, e de fato fazia coisas boas. Protegia Saul. Uma vez teve assim condição de matar Saul e ele não fez. Então Davi era um homem bom. E quando Saul faleceu, um tempo depois, Davi mandou buscar, perguntar: gente, não tem ninguém da família de Saul, da família de Jonatas, que era meu amigo, para que eu use de bondade para com ele? E procuraram por lá e encontraram Mefibosete. Mefibosete era um filho de Jonatas, da descendência de Saul. E ele foi encontrado e ele era aleijado de uma perna. Quando Saul saiu lá, foi perseguido, esse Mefibosete caiu e ele ficou deficiente, né? Daí Davi ficou feliz de ter encontrado Mefibosete e disse: olha, da agora em diante você vai morar aqui no reino. Você vai comer do que eu como, você vai sentar na minha mesa, você vai viver comigo. E a Bíblia diz que Davi usou de bondade para com Mefibosete. Que homem bom, que homem que teve compaixão, né? Assim como Deus Pai é bondoso para conosco e nos ama, nós deveríamos também ser bondosos para com os outros que estão ao nosso redor. Será que como Davi, como Jesus, a gente tem compaixão? Será que como Davi a gente perdoa? Será que como Jesus, especialmente, a gente perdoa as pessoas pelo que fazem mal conosco? Num livro chamado Kindles e Keynes, conta a história de algumas pessoas que foram bondosas, até mesmo com os animais. Olha só, diz que existia um rapazinho que ele tinha vontade de ter um cachorrinho. E ele soube que um certo senhor que vendia animais, né, que vendia cachorros, tinha um cãozinho para vender e o cãozinho era deficiente. Aí, como ele tinha pouco dinheiro, ele foi lá e pediu, né, para comprar aquele cãozinho. Ele tinha poucos dólares e o dinheiro não era suficiente. Aí o senhor que vendia disse: olha, você quer esse cachorrinho? Por quê? Ele disse: não, queria para ser meu amigo. Aí o dono disse assim: você sabe que esse cachorrinho não vai poder caminhar muito com você, porque ele é deficiente. E aí o rapazinho suspendeu a calça e mostrou para o proprietário que ele também tinha
não tinha uma das pernas. Ele também tinha dificuldade de se locomover. E disse: não, eu sei que ele não anda muito, eu também não ando muito. Então, eu gostaria muito de ter esse animalzinho comigo. E o Senhor, naquela noite, viu que aquele rapazinho, naquela noite ou naquele dia, desculpa, eu não sei, viu que aquele cãozinho ia ser muito amado, porque ele ia estar com alguém que tinha compaixão, que sabia o sofrimento daquele animal, que conhecia os limites daquele animalzinho também, que tinha os mesmos problemas que aquele animalzinho tinha. E ele disse: não, esse cãozinho vai ser muito amado. E passou o cãozinho pro rapazinho e ele não precisou pagar nada por isso, não precisou pagar por aquele animal. Porque o amor que certamente, o cuidado que certamente ele teria por aquele animal, pagaria todo o valor, toda a preocupação, todos os direitos que aquele dono proprietário poderia ter. Então, aí a gente aprende que a gente precisa ter compaixão até dos animais, tá bom? A gente fez especialidade de cães e a gente vê como os animaizinhos da rua, como os animaizinhos da minha casa, como os animais da selva, como os animais da roça, eles precisam também de carinho, eles sofrem, eles amam. Conta-se a história que certo dia um fazendeiro estava querendo tirar os pombos, porque os pombos estavam comendo alguma parte da plantação dele. E aí ele, quando os pombos chegaram, ele atirou um pombo e o matou. E o que ele fez? Pegou aquele pombo e colocou assim numa estaca, para que todos os outros pombos vissem que se eles chegassem ali, eles também seriam mortos. E é interessante que a companheira desse pombo todo dia andava ali, ó, exausta, andando ali ao redor daquela madeira que tinha o seu companheiro pendurado. Já estava fazendo caminho de tanto que ela passava. E aí passou alguns dias e aí a dona, a esposa do fazendeiro, vendo isso, se compadeceu e disse: não, eu não vou deixar. Aí chegou, pegou, tirou o animalzinho e enterrou. E só a partir daquele momento a companheira deixou de andar ali ao redor, de ficar ali, tipo, velando o corpo do seu companheiro. Os animais também amam, os animais também sofrem. Você deve ter já ouvido história de vários animais que amam, que cuidam. Um dia estava tendo um incêndio, conta a história que um dia estava tendo um incêndio numa floresta e tinha um ninho de passarinho numa das árvores, mas o fogo estava muito grande, estava tomando conta de tudo. E a mãe passarinho não saía de sobrevoar ali aquele ninho. E os nativos até pensaram em retirar o ninho do local, mas o fogo estava muito alto, eles não conseguiam, o calor era muito grande. E aí, quando a árvore caiu dentro do fogo, né? Porque assim o fogo vai tomando conta e a árvore caiu dentro do fogo, eles pensavam: agora a mãe passarinho vai embora. Mas não foi isso que aconteceu. A mãe passarinho abraçou no ninho com suas asas e morreu queimada no fogo junto com seus filhotes. Então, os animais amam, os animais sofrem e a gente precisa ter compaixão, precisa ter cuidado no que a gente puder contribuir para que um animalzinho esteja bem, a gente deve fazer por isso. Existe muita gente fria e egoísta nesse mundo. Existe muita gente que só pensa em si, só pensa no seu bem, só pensa na vantagem para si. A Bíblia também conta histórias de pessoas que só pensam em si também. Vocês lembram da história de Caim? Caim e Abel? Caim era um homem ruim, era um homem do coração cruel. Era um homem, na verdade, sem coração. Ele matou seu irmão. E quando Jesus chegou, Deus chegou e perguntou assim: Caim,
onde está teu irmão? Ele disse, eu não sei. Eu sou por acaso guardador de meu irmão? Deus quis dizer para Caim que ele era guardador, sim, do irmão. E Deus quer dizer para você, desbravador, que você é guardador de seu irmão. Ah, mas só do meu irmão da minha casa? Ah, o irmão da minha casa eu defendo. O irmão da minha casa, se alguém pegar ele na escola para brigar com ele ou disser alguma coisa para ele, eu vou em cima. Eu não deixo, não. Mas olha, Jesus está dizendo e Deus está dizendo para você que você é guardador de todos os irmãos da terra. Você é guardador do seu vizinho, você é guardador das pessoas do mundo, das pessoas que estão ao seu redor. Não importa a cor, se é branco, se é preto, não importa se é amarelo, se é vermelho, não importa, você é guardador. Você é guardador do seu coleguinha da escola que sofre maltratos. Você é guardador de um coleguinha que às vezes ninguém acolhe, ninguém quer. Jesus e Deus está dizendo para você, desbravador, que todo dia faz um voto e que diz: serei bondoso, pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Ele está dizendo que você tem que ser bondoso com todas as pessoas, com seu vizinho, com seu colega, com seu amigo, com todas as pessoas que precisam de você, não importa que sejam ricos ou que sejam pobres, não importa que sejam doentes ou que sejam saudáveis, não importa se é brasileiro ou americano, ou é africano ou é afegão, você é seu irmão. E, na medida do possível, você tem que cuidar dele. Não devemos desprezar a ninguém. Jesus nunca desprezou ninguém, Jesus não despreza você. A Bíblia conta uma história que é uma das histórias mais lindas da Bíblia, a história do bom samaritano. Olha só, a Bíblia diz que existia um homem que estava viajando para Jericó e ele foi assaltado e deixaram ele muito moído. Tomaram tudo dele, machucaram, levaram tudo e deixaram ele deitado na estrada. E aí a Bíblia diz que passou um levita. Um levita era um cantor na sinagoga, dizia ser religioso. E aí passou, quando viu esse homem caído, passou por longe. Ficou com medo ou não teve compaixão, passou por longe. Aí depois passou um sacerdote também. Passou de longe. Quando viu o homem caído, para longe. E aí o homem continuou lá, provavelmente gemendo, quase morto. E depois passou um samaritano. O samaritano aparentemente não professava nenhuma religião, mas ele teve compaixão. E ele chegou lá nesse homem, cuidou, limpou as feridas, colocou em cima de seu animal, levou para um hotelzinho na cidade, cuidou dele, mandou o homem cuidar dele, o dono do hotel, pagou pelas despesas dele. E a Bíblia diz que esse homem, Jesus, na verdade, ele elogia esse samaritano, porque ele usou de misericórdia, porque ele realmente era um bom homem, porque ele realmente tinha Deus no coração. Não adianta você dizer que é um religioso, que você é adventista, que você é desbravador, se você não tem amor, se você não tem Deus no coração. Como diz 1 João 4,8, diz que Deus é amor, e aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando você diz, desbravador, que pela graça de Deus você vai ser bondoso, você está dizendo que pela graça de Deus você vai ser bondoso com seu colega da escola, você vai ser bondoso com o outro desbravador de outro clube, você vai ser bondoso com um menino que não é da sua unidade, entendeu? Você está dizendo que vai ser bondoso com seu pai, que você vai ser bondoso com sua mãe, que você vai ser bondoso com os animaizinhos que você encontrar pelo caminho,
Você está dizendo para Deus e para a sociedade que você vai ser bondoso. E quando você promete isso, você tem que pedir forças a Deus todos os dias para você ser o que você prometeu. A Bíblia diz que os que são misericordiosos alcançarão misericórdia. Então, no momento de dificuldade, no momento do aperto, no momento que você depender de Deus, Deus vai ser misericordioso com você. Então, use de misericórdia. Faça isso. Use de misericórdia com os pássaros. Não jogue pedra. Não arranque árvores se não tem necessidade. Não arranque as flores se você não precisa arrancar flores. Tá bom? Não maltrate os animais. Diga para as pessoas que você ama. Tá bom? A Bíblia diz que as palavras boas são como favos de mel. Adoça a alma e é um remédio para o corpo. Agradeça as pessoas, mande uma cartinha de agradecimento, elogie as pessoas. Isso faz parte da bondade, tá bom? Façam isso com o papai, com a mamãe, com a professora, com o coleguinha, que às vezes o colega tá lindo, tá bonito, amiga, e às vezes a gente não usa de bondade, não diz, como você tá linda hoje? Ou você não agradece alguém porque fez uma coisa boa para você. Seja bondoso, faça isso. Isso vai fazer bem para você e vai fazer bem para o outro também. Seja uma influência do bem. Tem tantos influencers hoje. Tem tanta gente no TikTok, no Instagram, no YouTube sendo influencer. Seja um influencer do bem. Você vai receber recompensa nessa vida e na vida eterna. Tem até uma musiquinha que eu vou cantar bem pequenininha para vocês, que diz assim, vou cantar só uma partezinha. Por que não dizer eu amo você? Por que não tentar ser gentil? Por que não dar sua ajuda para ver alguém viver feliz? Vamos deixar o amor nascer no coração, para que o mundo seja muito melhor, para que o homem volte a sorrir e para que a vida não seja dura demais para se levar. Vamos deixar o amor nascer no coração. Então, pioneiros de Araguá, pela graça de Deus, serei bondoso. Um beijo.